Olá, como vai? Seja bem-vindo à nossa videoaula sobre formação e aquisição de conceitos e significado das palavras. Estamos estudando sobre o ensino de vocabulário e um aspecto importante para a aquisição de novas palavras do léxico é a aquisição do significado da mesma. Para conhecer uma palavra, o falante da língua precisa saber seu significado e suas possibilidades de sentido. Mas como se forma o significado? Como um falante adquire esse significado? O conhecimento de como isso acontece é importante para o professor elaborar e aplicar exercícios de vocabulário. A linguística nos ensina que o significado é uma unidade cultural, isto é, algo criado por uma cultura e uma sociedade e que é adquirido culturalmente. Assim, mesmo palavras que parecem ser correspondentes em duas línguas podem ter significados mais ou menos diferentes. Por exemplo, a palavra pai, do português tem um dado significado básico com alguns traços de significado, ou seja, características, propriedades ou atributos que são compartilhados pelos falantes da língua. Qual seria o significado de pai para as pessoas em geral? Vamos ver algumas respostas dadas por falantes entrevistados sobre isso. Bom, do meu ponto de vista, pai é um dos indivíduos responsáveis, né, pela geração de um ser humano, de uma pessoa. Isso seria do ponto de vista biológico, né? Sim. Sem o pai não é possível você gerar uma criança, né? Naturalmente falando. Do ponto de vista afetivo, social, eu diria que pai é uma figura, né, de muita importância na vida da pessoa, que, como que eu vou dizer, é o responsável pela formação de um indivíduo, né, de caráter, é a pessoa que serve de exemplo, né, para a criança, né, que tem um papel fundamental no desenvolvimento de um ser humano, né? O que mais que eu poderia dizer? Bom, do ponto de vista biológico, a gente não tem dúvida, não é? Nós não escolhemos o pai que temos, não é? A gente nasce e tem um pai, né? A gente é filho de alguém, não é? Isso. Agora, o que realmente conta para mim é que o pai é aquele que me dá referências para o mundo, não é? Aquele que me faz estar no mundo de uma forma que é completamente diferente de que se eu tivesse um outro pai. Eu acho que é isso que marca a diferença, né, e que faz um pai ser referência para alguém. Então, basicamente, para mim, o pai é referência, né? A gente podia talvez colocar aí a questão dos valores, né? Essas referências estão para a ordem dos valores, né? Aquele que mostra uma maneira de ser no mundo que é baseada em valores. Acho que é isso. Bom, pai é uma forte referência na vida da gente, é uma referência emocional, psíquica, um modelo, é formador, é educador, é amigo, é uma referência que é muito importante na definição do que a gente é, do que a gente se torna na vida. É isso. Para mim, pai, no ponto de vista biológico, a pessoa que dá origem a você, alguma parte de você. Você é uma parte do seu pai. Também acho que ele é seu porto seguro. Para mim, pai é isso. Uma representação muito importante da pessoa. Pai, para mim, é uma figura masculina que está presente ali na educação. É um pai, é um ser companheiro do filho. Às vezes pode participar aí do sustento, às vezes mora junto. Mas para mim, pai, a maior figura assim, é ser companheiro mesmo na educação. E para mim, o maior exemplo de ser pai é o nosso Deus Criador. Pai, para mim, é uma figura masculina e é um varão, o sustentador de um lar, é uma referência tanto para a esposa como para os filhos. E pai, ele precisa estar presente para representar bem essa figura. Ou se ele não se faz presente na família,
uma estrutura familiar de pai, esposa e filhos, mas que ele dê atenção e cumpra o seu papel e responsabilidade de pai. Bem, como você viu pelas respostas, poderíamos dizer que o conceito ou significado de pai é mais ou menos o seguinte, né? Aquele homem que na relação sexual geradora do feto fornece o sêmen, o responsável pela fecundação. Socialmente, o pai é aquele que geralmente exerce o papel de provedor das necessidades do filho e exerce certos papéis na educação do ser que gerou. Cuida do outro em suas necessidades e tem pelo outro um afeto especial. Além disso, ele serve de modelo em que a pessoa se espelha para se comportar de um ou outro modo na vida. Apesar desse significado básico, que provavelmente aparece em outras línguas ocidentais, como o inglês, o francês, o alemão, o espanhol, mesmo nessas línguas, podemos ter nuances distintivas de uma para a outra, no conceito de pai. Mas se vamos para uma língua de uma cultura completamente diferente, o significado de pai pode mudar completamente. Assim, na língua dos trobiandeses, na ilha de Trobian, o significado de pai não inclui a questão envolvida na geração biológica da criança, porque eles acreditam que a mulher engravida por meio da entrada de um espírito, de um espírito de antepassado pela orelha da mulher. Socialmente, o pai é uma espécie de tio que ensina a criança todas as coisas boas da vida, como, por exemplo, para os meninos, né, a caça, a pesca, os jogos e demais coisas agradáveis. A parte desagradável da educação é dada por aquele que muito provavelmente foi o responsável pela fertilização do óvulo, né, e que é um companheiro da mãe. Então vocês veem que o significado de pai para os trobiandeses é completamente diferente do significado de pai para a nossa cultura. É um outro conceito. O significado, por ser uma unidade cultural, é constituído de uma série de características ou propriedades ou atributos do elemento designado pela palavra, que é, então, apresentado de um certo modo pela cultura. É por isso que o mesmo objeto do mundo pode ser designado por palavras diferentes, né? Então, nós vamos ver aqui o exemplo das palavras Vênus, estrela d'alva e Véspera. As três referem-se ao mesmo corpo celeste, né? Sem luz própria, que gira em torno do Sol, sendo o segundo corpo celeste desse tipo em órbita solar. Todavia, cada um destes signos tem um significado diferente e apresenta este mesmo elemento do mundo concreto, que nós chamamos de referente, pode ser do mundo concreto ou não, né? Mas que nós chamamos de referente, de um modo diferente. Assim, por exemplo, quando nós dizemos Vênus, né, apresentamos este corpo celeste como um astro do tipo planeta. Né? E o que é um planeta? Um corpo sólido, sem luz própria, mais ou menos esférico, que gira em torno de uma estrela em uma dada órbita. No caso de Vênus, é o segundo planeta mais próximo do Sol no sistema solar. Quando nós dizemos estrela d'alva, apresentamos o mesmo elemento do mundo como uma estrela, né? E o que é uma estrela? Um astro ou corpo celeste, produtor e irradiador de energia, com luz própria, de posição aparentemente fixa na abóbada celeste. E ele aparece no céu do Brasil de manhã, sendo geralmente a última estrela a desaparecer, né? Quando nós dizemos Véspera, este mesmo elemento do mundo é apresentado com traços mais semelhantes aos de estrela d'alva, ou seja, é uma estrela, astro ou corpo celeste, produtor e irradiador de luz, né, de energia com luz própria, de posição aparentemente fixa na abóbada celeste. Todavia, com uma estrela diferente que aparece no céu do Brasil de tarde, no crepúsculo, sendo geralmente a primeira estrela a surgir. Bem, você vê que o mesmo objeto foi apresentado de maneiras diferentes, conforme a palavra que nós usamos, porque você tem aí conceitos diferentes, significados diferentes.
E isso acontece também com sintagmas ou expressões. Assim, por exemplo, quando você diz Maria, né, a filha do diretor da escola, a campeã da competição de natação do colégio, e com essas expressões você está se referindo à mesma pessoa, cada uma dessas expressões apresenta essa pessoa de uma maneira diferente. Por quê? Porque cada um desses sintagmas, né, dá características diferentes do mesmo elemento do mundo. Tá? Nem todas as expressões linguísticas têm um referente no mundo empírico concreto. Assim, por exemplo, as palavras abstratas, não é? Como liberdade, ciúme, amor, medo e etc., né? E também as palavras gramaticais, como as conjunções, as preposições, os pronomes. As palavras abstratas têm conceitos abstratos. E as conjunções e preposições, por exemplo, têm conceitos relacionais. Já os pronomes vão ter conceitos relacionados às pessoas do discurso. Então, é por isso que nós dizemos que eu é a pessoa que fala ou diz alguma coisa, e tu ou você é a pessoa com quem falamos, não é? A pessoa com quem se fala alguma coisa. Então, o significado é dado pelo quê? Por um conjunto de características, propriedades ou atributos que, numa dada cultura e sociedade, apresentam algo da realidade, seja da realidade física, seja da realidade social, seja da realidade psicológica, né? De uma determinada maneira, de um determinado modo. Isso constitui o que chamamos de conceito, que Saussure disse ser o significado de um signo. Essas características, propriedades ou atributos são chamados de traços de significado e recebem o nome técnico de semas ou componentes. Ao formular, então, o conceito de uma expressão linguística, palavra ou expressão idiomática, aqui no nosso caso do ensino de vocabulário, nós não precisaremos nos preocupar com traços que não são fundamentais para a definição do significado de um item lexical. Por exemplo, podemos dizer que o conjunto de características para o item lexical mesa, né, seria móvel, formado por um tampo horizontal, sustentado por uma ou mais hastes verticais chamadas de pé. O material da mesa, sua cor, etc., não são importantes para distingui-la de outros móveis, de outros objetos ou de tudo mais que existe. Essas características são os traços de significado que compõem o significado do item lexical mesa. Como que o falante, o usuário de uma língua, adquire esse significado? Isso é algo difícil de responder, mas há muitos estudos sobre isso que nos ajudam a entender um pouco a questão dessa aquisição e, portanto, de como a pessoa vai incrementar seu vocabulário e ser capaz de usar novos itens lexicais com que passa a conviver ao usar a língua para diferentes finalidades. Vamos ver uma dessas teorias. O filósofo americano Charles Sanders Peirce propõe o conceito de interpretante e diz que os interpretantes vão nos dando paulatinamente, progressivamente, o significado de uma palavra. Assim, por exemplo, se eu tenho a palavra mesa, eu posso adquirir o significado de mesa por meio dos seguintes interpretantes. Primeiro, alguém me apresenta vários exemplares de mesa. Eu começo a formar uma ideia, um conceito de mesa, pela apreensão das características que são comuns a todos esses exemplares de mesa que são apresentados. Eu vejo fotos e desenhos de mesas. Alguém pode me dar, né, a definição de mesa vista há pouco: móvel formado por um tampo horizontal sustentado por uma ou mais hastes verticais chamadas de pés. Neste caso, pressupõe-se que eu já saiba o que é objeto, o que é móvel, o que é tampo, o que é haste. Se eu não souber isso, quer dizer, se isso não for o caso, será preciso também ajudar a entender esses conceitos para adquirir o conceito de mesa.
Isso acaba criando um movimento infinito de interpretantes para que se possa dominar um vocabulário cada vez mais amplo. Em terceiro lugar, outro tipo de interpretante que nós podemos ter, né? Eu posso ter diversas experiências envolvendo mesas. Eu faço refeições à mesa, eu estudo em uma mesa, eu uso a mesa para desenhar algo, para fazer trabalhos diversos, eu vejo uma mesa preparada para uma festa, eu vejo pessoas almoçando na mesa e assim por diante. Um outro tipo de interpretante seria alguém me explicar a diferença, por exemplo, entre mesa, escrivaninha e mesa de centro, que são conceitos mais ou menos próximos, né? Também um outro tipo de interpretante é quando, por exemplo, eu leio um texto de qualquer natureza que fala sobre mesas e assim por diante. Ou seja, qualquer elemento que sirva para nos ajudar a ir formando o conceito que representa o significado de um item lexical será um interpretante. Inclusive, gestos, expressões fisionômicas ou qualquer expressão do item lexical em outro sistema de signos, quando isso é possível, como no caso da mesa, um desenho da mesa, uma fotografia da mesa. Quando se tem um conceito mais abstrato, né, como no caso de substantivos abstratos e palavras gramaticais, como conjunções, preposições, pronomes, é um pouco mais difícil a aquisição do significado. Mas, por exemplo, se tem o substantivo amor, eu posso apresentar várias situações em que as pessoas veem a presença deste sentimento gerando atitudes tidas como atitudes amorosas. Por exemplo, um pai que arrisca a vida para salvar o filho, um irmão que doa um rim para salvar a vida do outro irmão, um homem que presenteia uma mulher para vê-la satisfeita, e assim por diante. Normalmente, então, servem de interpretantes, né? Uma definição que pode ser científica ou comum, ingênua, né, em termos linguísticos, constituída de características diversas do significado. A aproximação e diferenciação com itens lexicais aproximados, os sinônimos ou componentes de um campo semântico. A apresentação de exemplares do elemento identificado pelo item lexical, geralmente apontando de algum modo como se dissesse todos os objetos como este, né? A apresentação de fotos, desenhos do elemento identificado pelo item lexical, quando isso é possível. Também a apresentação de situações em que o elemento identificado pelo item lexical é visto como presente. Vivências pessoais de diferentes tipos com o elemento identificado pelo item lexical. Neste caso, estão incluídas associações emotivas que podem adquirir valor de um sentido fixo para uma pessoa, um grupo ou uma coletividade inteira. Esse é o caso, por exemplo, da palavra cão, que conota para muitas pessoas a ideia de fidelidade, não é? Para a grande maioria dos brasileiros, não é? E vice-versa. Fidelidade lembra a figura do cão. Para algumas pessoas, por exemplo, o Natal, né, vai ter conotações de alegria, para outros de tristeza. Também outro tipo de interpretante é a tradução do item lexical em outros códigos de comunicação, como, por exemplo, gestos, expressões fisionômicas, fotos, desenhos, outras línguas, símbolos, etc. Bem, como então nós estamos vendo, o conceito de mesa, que é concreto, né, ele é um pouco mais fácil de ser formulado pelos aprendizes do léxico de uma língua do que conceitos mais abstratos. E isso acaba tendo uma influência na ordem de aquisição do léxico pelo falante da língua. Na verdade, segundo Peirce, nós nunca terminamos de adquirir o significado de um item lexical. Peirce fala em signo, mas estamos adaptando ao nosso objeto neste curso. Pois sempre, né, então, nós nunca terminamos de adquirir o significado, por quê? Porque sempre é possível acrescentar novos detalhes ao conceito cultural de algo. E como vimos, as expressões que nos dão as características que são os traços de significado precisam também ser conhecidas, não é? Então,
pode ser necessária uma explicação também dessas expressões que vão dar os traços de significado. Uma segunda teoria sobre a questão da aquisição nos é apresentada por uma autora chamada Moreira, e ela lembra com Marzano e Arredondo, outros dois autores, 4 tipos de conceitos. Né? Os conceitos de objetos, e os conceitos de objetos são geralmente concretos e expressos como substantivos. Seriam exemplos desse tipo de conceito coisas como juiz, lenha, martelo, né? Vinho, guidão de bicicleta, país, bolo, seda, gambá, flauta, flor, formigas, ceará, colina, bruxa, guaraná, diamante, revólver, ouro, escravo, etc. Conceitos de ação são o segundo tipo de conceito que ela apresenta. E esses conceitos geralmente seriam expressos por verbos que exigem como sujeito um agente, ou seja, aquele que faz algo. Portanto, o conceito de ação implica aquilo que se faz. Seriam exemplos desse tipo de conceito andar, balançar, fritar, perfumar, adoçar, pintar, multiplicar, girar, ameaçar, mudar, comer. O terceiro tipo de conceito apresentado por Moreira são os eventos, né? São geralmente expressos por substantivos, mas representam ações envolvendo tempo, espaço, participantes e atividades específicas. Alguns exemplos de eventos seriam, por exemplo, jogo de futebol, casamento, passeata, almoço, missa, batizado, festa de aniversário e outros assemelhados. O quarto e último tipo de conceito que ela propõe são os estados, que são geralmente expressos por adjetivos. Mas também podem ser expressos por particípios adjetivos. Seriam exemplos desse tipo de conceito: triste, febril, morto, destruída, amargurada, doente. Na verdade, nos parece que essa classificação, como todas as classificações que fazemos, não abrange todos os tipos de conceitos, mas já é um ponto de partida. A seguir, nós vamos apresentar alguns fatos para melhor percepção de que há outros tipos de conceito, além dos 4 que acabamos de apresentar, segundo Moreira. Assim, por exemplo, Travaglia divide os verbos em lexicais, quer dizer, aqueles que indicam uma situação ou processo que se realiza no mundo bio, psíquico, físico, social, ou seja, no mundo biológico, psíquico, físico ou social. E em verbos gramaticais, quer dizer, aqueles que não indicam uma situação, mas noções gramaticais internas à língua, como, por exemplo, tempo verbal, modalidade, voz, aspecto. Ou noções mais amplas e abstratas, como, por exemplo, repetição, consecução, cessamento, resultatividade, etc. Ou ainda, os verbos gramaticais podem exercer funções diversas no texto, como a de marcadores conversacionais, né, que são elementos que acrescentamos para reger coisas da relação, da interação. Quando você está conversando e fala certo, entendeu? Isso são marcadores conversacionais. Quando fala dos verbos lexicais, Travaglia diz que eles podem expressar processos ou situações dinâmicas e estáticas. A situação é estática quando suas fases são idênticas. Assim, ela é homogênea, uniforme durante o tempo de sua existência. A situação será dinâmica quando as fases da situação são diferentes, havendo, portanto, mudança de uma fase para outra. Essas mudanças, são necessárias e obrigatórias. Os verbos de situações dinâmicas, né, o que faria parte do conceito das mesmas, quer dizer, uma palavra como, por exemplo, caminhar, né, já faz parte do conceito, do significado dela ser dinâmica. Além de indicar ações, podem expressar os acontecimentos. Ou seja,
processos que não são realizados pelo empenho de um agente, mas que acontecem com algo ou alguém sem a interferência da vontade de um agente. Os verbos de acontecer seriam de 3 tipos. Primeiro tipo, os transformativos implicam uma mudança, do tipo, acontece que X muda. Então, um exemplo é o verbo amarelar. As folhas amarelaram com a geada. Engordar, endurecer, congelar, enferrujar, né? E também, às vezes, nós temos verbos transformativos com o verbo ficar, né? Ficar mais um estado ou qualidade, como ficar doente, ficar triste, ficar azul, ficar impressionado, ficar com medo e coisas desse tipo. Também o verbo tornar-se mais estado, né? Então, tornar-se um meliante, né? Assumir, então, os incêndios assumem um ritmo acelerado. Também passar de X para Y. A luz passou de verde a azul. Já os fenômenos, que são sempre verbos que exprimem fenômenos da natureza, né, são geralmente impessoais, quer dizer, não tem sujeito, e são verbos como relampejar, trovejar, chover, nevar, ventar. O terceiro tipo de verbos estáticos são os fatos, né? Os fatos, o último tipo, né, são os fatos, que são todas as demais situações de acontecer, das quais seriam exemplos cair, crescer. Então, se você diz o vaso caiu, ninguém fez nada, né? Isso aconteceu. Então, é o terceiro tipo de verbo de acontecimento. Crescer, nascer, morrer, desmaiar, esquecer, entender, são todos, né, casos em que você não tem alguém, pela sua vontade, fazendo alguma coisa. Bem, do mesmo modo que as situações dinâmicas têm subtipos, né, nós vimos as ações e os acontecimentos podiam ser os fatos, os transformativos e os fenômenos. Também as situações estáticas apresentam alguns subtipos, que vão ser 3, os estados, as constantes e os localizadores. Os estados já se definem pelo próprio nome e não são indicados por verbos, mas, na verdade, por nomes, adjetivos, particípios adjetivos, correlacionados, não é, a um ser ou coisa por um verbo que nós chamamos de verbo de ligação. Então, o estado vai ser, na análise, né, sintática, sempre um predicativo. Então, você tem, João está triste, Maria anda amargurada, a casa está destruída. O segundo tipo vão ser os localizadores, que indicam uma localização espacial ou temporal. Está em ou está a, por exemplo, né? Estamos a 6 dias do início das festas, né? Ou Uberlândia está a 100 quilômetros de Uberaba. Situar-se, por exemplo, né? Uberlândia situa-se no Triângulo Mineiro, ou fica no Triângulo Mineiro. Né? Também o verbo localizar-se em. Uberlândia localiza-se no centro do Triângulo Mineiro. As constantes são as demais situações estáticas, indicadas por verbos do tipo ter, né? No sentido de possuir. Né? Eu tenho um carro, isso é uma constante. Saber, eu sei matemática, isso é uma constante. Conter, pesar, né? Então a mesa pesa 100 quilos, né? Verbos como medir, apresentar, né? Existir, haver, né? Ser formado de ou compor, por exemplo. 3 figuras compõem esse sinal de trânsito. Né? Ocupar uma posição, então, é uma espécie de localizador indireto. Ignorar, conhecer, né? Então, eu conheço João, isso é uma constante. Então, nós temos aí vários exemplos de verbos que são constantes. Né? Fazer parte, pertencer, né? Então, eu pertenço a um clube. Então, isso é uma... Bom, esses são alguns exemplos de verbos de situação estática. E como você pode ver, reduzir os verbos à expressão de conceitos de ação é não aprender a diversidade dos conceitos que eles podem conter. Do mesmo modo,
podemos ter substantivos que indicam estado, como o substantivo paz, por exemplo. Moreira sugere que uma boa técnica para ajudar os alunos a descobrirem as características, as propriedades ou atributos que constituem o conceito de um determinado item lexical ou palavra, ou seja, que os ajuda a descobrir os traços de significado ou semas ou componentes do significado, é questionar os alunos sobre esses traços. Assim, por exemplo, você pode apresentar os verbos ver e espiar aos alunos e dizer que os dois têm a ver com a visão, a percepção pelos olhos, e perguntar: em qual deles a visão é oculta, escondida daquilo ou de quem é visto? A resposta, você sabe, é espiar, né? Essa pergunta levará o aluno a perceber a diferença básica entre ver e espiar. Ver será perceber com os olhos simplesmente. Espiar será perceber pela visão, né, mas se escondendo, sem que a coisa vista, né, tome consciência de que está sendo vista. Daí que vem também espião, essas coisas, né? Então, você pode conduzir os alunos a levantar muitos traços por meio de pergunta. No módulo sobre os tipos de exercício de vocabulário, você irá perceber o uso dessa técnica. Moreira também apresenta as propostas de 2 estudiosos para a aquisição e formação de conceitos em termos de atividades instrucionais que julgamos bastante pertinente no ensino de vocabulário e que pode ajudar você, colega professor, a propor e executar atividades de ensino de vocabulário. Então, a primeira proposta que vamos apresentar é a de Graves e Prem, né? E esses autores propõem um procedimento para o ensino de novos conceitos que é constituído por 6 etapas. Vejamos essas etapas. Primeira, definir o conceito novo, fornecendo seus atributos essenciais, como fizemos com mesa anteriormente. Distinguir entre o conceito novo e um conceito semelhante, mas diferente, que possa confundir o aluno. É como distinguir, por exemplo, mesa de escrivaninha. Dar exemplos do conceito e explicar por que são exemplos. Dar não exemplos do conceito e explicar por que são não exemplos. A quinta, dar aos alunos exemplos e não exemplos e pedir-lhes para identificar os exemplos e explicar por que são exemplos. E a sexta, pedir aos alunos para apresentarem seus próprios exemplos e seus não exemplos daquele conceito que está sendo trabalhado. Levá-los a discutir porque alguns são exemplos e outros não exemplos. E dar-lhes, então, um feedback sobre o seu desempenho. Por exemplo, se você tomar a palavra pássaro, nós teríamos, para essas 6 fases, o seguinte. Para a primeira, então, dar o conceito. Pequena ave, né? Isso é dado pelo dicionário do Aurélio do Oás, né? Pequena ave, design comum às aves da ordem dos passarinhos, dos passeriformes, que possuem bico desprovido de cera e pés anisodátilos, né? A segunda fase, né? Você teria, por exemplo, dizer ave, design comum aos animais vertebrados ovíparos da classe aves, de corpo coberto por penas, membros anteriores modificados em asas e bico córneos sem dentes. Então você está diferenciando o pássaro da ave, né, que são 2 conceitos próximos. Bom, a terceira etapa seria, então, apresentar os exemplos. Eu posso apresentar várias figuras de pássaros. Por exemplo, canários, né? Posso apresentar patativa, azulão, curió. Diante desses exemplos, o aluno vai formando o conceito. Na quarta etapa, eu posso apresentar exemplos de aves que não são passarinhos, que é o caso de galinha, ema, peru e mutum, não é? Na etapa 5, eu posso colocar exemplos de pássaros e não pássaros e pedir ao aluno para dizer por que são pássaros e por que não são pássaros.
Então, nós poderíamos ter como exemplos, né, os seguintes casos. Pato, por exemplo, que é não pássaro. Coleirinha, que é um pássaro. Currupião, que é um pássaro. Pavão, que é um não pássaro. E gavião, que aí começa o problema que nós vamos falar agora mesmo, se ele pode ou não ser incluído, né, na classe dos pássaros, ou se ele tem que ficar nas aves, mas que não são pássaros. Você tem também, por exemplo, o tico-tico, né, que sem dúvida nenhuma é pássaro, a tesourinha, que sem dúvida nenhuma é pássaro. Então, esses exemplos, né, são exemplos e não exemplos que você vai apresentar aos seus alunos. Na etapa 6, não é? Como seria o aluno apresentar os exemplos dele, então a resposta às atividades dessa etapa vai ser pessoal de cada aluno ou grupo de alunos, conforme você conduz as atividades de sala de aula. Bom, evidentemente, estes passos são mais fáceis para um conceito concreto, mas pense como você percorreria essas etapas para fazer alguém aprender um conceito como triste, né? Seria um pouco mais difícil. Evidentemente, você pode criar uma definição de triste, apresentar coisas que deixam pessoas tristes, mostrar expressões fisionômicas de pessoas tristes, comparar com melancólico, abatido, deprimido ou infeliz, mas como a palavra se refere a um estado interior, fica difícil apresentar exemplos diretos de triste e não triste. Então, a abordagem, possivelmente, será indireta pelas causas do que socialmente é visto como causador de tristeza, né? A segunda proposta que vamos apresentar aqui é a de Klaus Mayer, também apresentada por Moreira. Segundo Klaus Mayer, a formação de um conceito acontece em um processo que passa por 4 níveis: o concreto, o identificatório, o classificatório e o formal. Você vai poder notar semelhanças com as 6 fases de Graves e Prem que acabamos de ver. Então, o nível concreto no nível concreto, forma-se um conceito quando algo é discriminado de outras coisas e guardado na memória, sendo posteriormente tratado, discriminado e reconhecido como a mesma coisa. É o caso da criança que, vendo a mesa da cozinha da sua casa, vai discriminá-la de outras coisas, representá-la internamente, a reconhece como a mesma coisa que representou antes. Assim, a criança tem um conceito daquela mesa determinada, particular, em um nível concreto. Esse nível concreto é muito inicial. E, geralmente, as crianças que nós recebemos na escola já passaram esse nível para a grande quantidade de conceitos. No nível da identidade, já exige que se reconheça o objeto individual em um outro contexto. Desse modo, a criança reconheceria a mesa da sua casa se a visse, por exemplo, numa festa na casa do vizinho, né? Já o terceiro nível, o nível classificatório, é o domínio de um conceito. O domínio de um conceito neste nível vai exigir o domínio dos níveis concreto e identificatório. No nível classificatório, um conceito se forma quando o falante é capaz de quê? Ele é capaz de reconhecer pelo menos 2 diferentes exemplares, tá? Como equivalentes, ou seja, como pertencendo à mesma classe, não é? Então, ele vai ver a mesa da sua casa, que ele guardou, e uma outra mesa, não é? E ele vai dizer que aquelas 2 coisas são mesa, né? E quando ele for capaz disso, é porque ele formou o conceito de mesa no nível classificatório. O 4º nível, né, o conceito no nível formal, terá sido atingido quando o indivíduo pode corretamente fazer algumas coisas: identificar exemplos do conceito, fornecer seu nome, discriminá-lo e nomear seus atributos definidores ou críticos, dar-lhes uma definição socialmente aceitável e indicar diferenças entre exemplos e não exemplos daquele conceito.
Então, você percebe que é um nível bem mais alto de abstração. Então, se a formação de um conceito passa por estes 4 níveis, bem, se a formação de um conceito, segundo Klaus Meyer, passa por estes 4 níveis, baseado neste fato, o próprio Klaus Meyer propõe 3 fases instrucionais para formar conceitos. Os níveis concreto e de identidade são trabalhados na primeira fase. O nível classificatório, em um patamar inicial, é trabalhado na segunda fase. E, finalmente, os níveis classificatório, num patamar mais maduro, e o nível formal vão ser trabalhados na terceira fase instrucional. Então, vejamos as atividades que Klaus Meyer propõe para cada uma das fases instrucionais para a formação de um conceito. Então, a fase 1, né? Níveis concreto e identificatório. Você vai apresentar um exemplar, desenho ou outra representação do item, quer dizer, do conceito, fornecer o nome do item e ajudar o aluno a associar o nome ao item. Terceiro, prover situações em que o aluno deva reconhecer o item e, nesse caso, dar um retorno imediato a ele. Tornar posteriormente disponível o item e verificar se o aluno o reconhece. E quinto, repetir a sequência tantas vezes quantas forem necessárias. Na fase 2, que trabalha o nível classificatório inicial, você teria os seguintes passos. Tornar disponível, no mínimo, 2 exemplos diferentes e 1 ou 2 não exemplos óbvios do item. Ajudar o aluno a associar o nome do conceito aos exemplos. Então, vai diferir da fase 1, porque aqui é o aluno que deve fornecer o nome para o conceito e não mais o professor. Ajudar o aluno a identificar e nomear os atributos salientes do conceito, ou seja, os traços de significado. Pedir ao aluno para definir o conceito. Quinto, levar o aluno a reconhecer o conceito em exemplos novos e a identificar não exemplos do conceito. Sempre fornecer um retorno, um feedback. A fase 3, que é o nível classificatório, maduro, né, e formal, vai trabalhar esses 2 níveis, né, vai ser feito com os seguintes passos. Estabelecer um propósito para o aluno se tornar consciente de conceitos relacionados. Fornecer exemplos e não exemplos. Ajudar o aluno a identificar exemplos e não exemplos, determinando os atributos mais comumente associados ao conceito. Levar o aluno a nomear o conceito e listar seus atributos. Levar o aluno a definir o conceito. Sexto, levar o aluno a usar o conceito em linguagem oral e escrita, ou seja, usar a palavra que tem esse conceito. E fornecer retorno, feedback, em relação à precisão do conhecimento do aluno e uso do conceito, quer dizer, se ele usa o conceito, a palavra, adequadamente. Klaus Meyer afirma que o nível formal parece ser atingido somente mediante instrução explícita, ou seja, que esse nível não será atingido na educação informal, né? Se você voltar ao exemplo de pássaro e ave que demos ao falar das 6 etapas para a formação de um conceito de Graves e Prem, você notará a semelhança evidente entre as 2 propostas. Também notará muitas semelhanças com a teoria dos interpretantes, né, que foi proposta por Peirce, que, de um certo modo, nos mostra recursos para formar um conceito na nossa mente ou na mente de outrem, no caso, na mente do aluno. Além disso, é preciso lembrar que as classes identificadas por um conceito nem sempre são muito claramente aplicáveis ou não aplicáveis a determinados exemplos. Se tomarmos o conceito de ave e pássaro que vimos há pouco, não é? Parece evidente que coisas como canário, pintacilgo, curió, currupião, tico-tico, azulão, coleirinha, tesourinha,
são o quê? São pássaros, né? Os pássaros todos são aves, né? Mas temos muitas aves que não são pássaros. Estão neste caso, por exemplo, coisas como galinha, ema, avestruz, peru, pato, ganso, cisne, mutum, como já vimos anteriormente. Já exemplos como anu, gavião, condor, corujas, seriam aves da classe dos pássaros, né? E exemplos ainda mais difíceis de classificar para algumas pessoas, como exemplos ou não exemplos de pássaros, seriam periquito, papagaio, cacatua. Você pode, inclusive, testar perguntando às pessoas, você vai ver que isso acontece. Há exemplos que as pessoas não têm dúvida de dizer, é um pássaro, ou então, é uma ave, mas não é um pássaro. E outras, elas vão ficar meio na dúvida. Nesses casos duvidosos, não é? Qual é a sua posição? Experimente, então, perguntar às pessoas e ver o que elas dizem. Eu gostaria de concluir dizendo que todos os estudiosos, seja qual for o modelo que apresentem para a aquisição de um conceito, e sejam quais forem as atividades que eles propõem, sempre estão de acordo sobre o fato de que a aquisição de um conceito ou significado é algo gradual, que acontece aos poucos e sempre pela soma de novos elementos e conhecimentos sobre o conceito. Então, isso é fundamental para o trabalho com o ensino de vocabulário. Esperamos que o exposto aqui o ajude a trabalhar, ou seja, a propor e também a aplicar de modo mais eficiente, não é, atividades de ensino de vocabulário. Muito obrigado.